boa noite. Eu agradeço sua presença porque deve estar outras coisas lá fora. E também eu agradeço muito a presença da painel aqui e das diretores do programa, que já trabalhou muito para criar uma experiência educacional para vocês, estudantes. Mas eu estou aqui para aprender através de você também. A doutora, quase doutora Gia Carla, me convidou a falar sobre aspectos do meu primeiro livro, que tem o título De Escravidão para Vagabundagem, Crime e Controle Social no Terceiro Mundo, que eu publiquei em 1984. Eu fiz pesquisa na prisão agrícola da Itamaracá, começando em 1975, e fiquei lá dando aulas no Federal e também fazendo pesquisa. Eu fiquei lá 2 anos. Voltei e comecei a escrever que era a minha dissertação. Mas eu vou virar um pouco daquele assunto, porque eu acho que o Brasil tem bastante coisas de hoje que indica que em várias vezes a escravidão ainda existe. Então, o título da minha fala é Ao estudar os direitos humanos, o pessoal é político. Ou seja, a ética, certamente moldada por relações de poder não justo, deve ser transformado em uma consciência e uma política para fortalecer os direitos humanos para todos os brasileiros e brasileiras. Minha palestra hoje tem 3 partes. A primeira parte, criando consciência sobre direitos humanos enquanto a luta parece perdida. Minha experiência. Eu fui criada por 3 mulheres. Minha mãe, a tia e a avó. Eu nunca conhecia meu pai. Nós éramos pobres. Minha mãe trabalhava para nos apoiar. Minha avó tinha uma pensão pouquíssimo, que ajudou a alimentar a nossa família de 4 pessoas. Minha mãe fez muito pouco dinheiro como assistente de um escritório médico privado. Um dia, depois de voltar ao seu emprego, depois de férias de verão, 2 semanas, ela soube que o homem que tinha sido contratado para substituí-la tinha sido pago 1,5 vezes mais do que o salário semanal dela. O próximo dia, depois de falar coletivamente com a família, incluindo sua família, Marta, que eu naquela época eu tinha 16 anos. Minha mãe saiu cedo para o trabalho e perguntou ao chefe dela o seguinte: o senhor poderia me pagar um salário semanal comparável ao que o senhor pagou minha substituição de férias? O chefe falou: bem, ele é um homem. E ele deve ganhar mais do que a mulher, porque ele tem que sustentar sua família. Ele necessita mais salário do que você. Chocada, minha mãe disse: tá bom, obrigada. Minha mãe disse: mas o senhor sabe o
mas o Senhor sabe que eu sou o apoio maior para a minha família de 4 pessoas. E ele já sabia disso. Seu chefe respondeu: as mulheres não podem ganhar tanto quanto os homens, e se você não aceitar minha decisão, pode sair do trabalho agora. Minha mãe se permaneceu naquele trabalho para 10 anos mais. Ela temia que nunca iria encontrar outro emprego e no caso, nossa família não teria dinheiro suficiente para comer. 2 gerações da minha família tinham conhecido pobreza. A pobreza deixou nela assusta. Deixou por dentro da família assusta. A mãe da minha mãe, a minha avó, tinha apoiado a si mesma e seus 4 filhos lavando roupas de mão em campos de mineração. Minha avó, o mineiro pobre, estava sempre fora da casa, nas minas, buscando riquezas. Ele nunca conseguiu chegar com riqueza. Mesmo assim, ele sempre deu seus ganhos para uma namorada em seu campo de mineração atual. Ele nunca mandou dinheiro para sua esposa. A minha avó, para a sua esposa, minha avó, ele nunca mandou dinheiro para ela. Meu avô morreu pobre. Eu adorei ele. Ele me adorou também. Minha avó morreu pobre na casa da família. Ele voltou, enfim. Ele morreu pobre. Minha avó morreu confortável em casa. Porém, minha avó e seus filhos, entre eles minha mãe, nunca deixou de sentir o medo de ser ainda mais pobre. Minha mãe nunca teve a opção de se sindicalizar. Sua batalha era sempre individual. Ela levou uma consciência falsa sobre os sindicatos, pensando que eles, os sindicatos, estragam a liberdade individual do trabalhador. Ela sempre falava isso. Eu nunca pude convencer ela que os sindicatos têm valor, particularmente para uma mulher explorada por dentro de um lugar privado, que era, naquela época, um escritório do médico particular. No Brasil, em 2009, a taxa de sindicalização, através dos dados, se apresentou em torno de 16% em geral. É verdade? Ok. Mas a taxa de sindicalização dos homens em 2009 era maior, 19%. E das mulheres era 16,9%. A taxa de sindicalização dos trabalhadores brancos era 19,6% e dos negros era 16,7%. Eu não acredito o que eu vou dizer próximo. Em 2009, o estado de Piauí apresentava a maior taxa de sindicalização do país, 27,9%. Alguém aqui sabe por quê? Pode explicar mais tarde. Segunda parte, andando. A consciência vem finalmente. Quando eu morava em Recife, entre 1975 e 1977,